cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Júlio Nascimento. 5h02. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando em Ribeirão Preto, AM 1270 ou então nas plataformas digitais, aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook, portal Band Multi. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje, aniversário de Campinas, de 247 anos, dia 14 de julho de 2021. Estamos iniciando o nosso programa e vamos juntos até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. O destaque inicial é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, né, Júlio? Sim, tudo bem. Por aí, Marquinhos? Também, tudo bem, Júlio. Um abraço para você, pro amigo da Bandeirantes. Guarani está desembarcando em Aracaju. E amanhã, último treinamento em território sergipano para a partida de sexta-feira contra o Confiança. Passarinho Verde me falou que Bruno Sávio, pelo menos a informação não é oficial, não viajou com a delegação. Estamos apurando e daqui a pouco mais detalhes. Júlio. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Boa tarde, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Esportivo. A Ponte Preta iniciou hoje a preparação para o duelo contra o Remo, jogo que acontece sábado no Moisés Lucarelli. Macaca tem uma sequência de 2 jogos contra equipes que brigam na parte de baixo da tabela e precisa vencer para se afastar e sair do Z4. Daqui a pouco, Ivan Quaresma fala sobre o seu retorno. Essa banda Lisca recusa a proposta para assumir o Botafogo. O time carioca busca substituto para Marcelo Chamusca, demitido ontem. Corinthians. salve o Corinthians. João Paulo Capelanes. Corinthians com a semana livre segue na expectativa para anunciar reforços para a sequência da temporada. Renato Augusto e Paulinho seguem no radar da diretoria corintiana, mas a prioridade é um atacante para atuar pelos lados do campo. O Timão, como já falamos aqui, sondou a situação de Alex Teixeira, mas a prioridade do atleta é a mesma que a do Paulinho, voltar a atuar no futebol europeu. Dentro de campo, o Corinthians segue a preparação para o duelo deste sábado contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Dois jogos completam a 11ª rodada da Série B nesta quarta-feira. Goiás e CSA, às 7 da noite. E às 9h30 tem Remo e Brusque jogando hoje à noite. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, Vinícius Bueno. Ainda com as ausências de Luiz Adriano, fora por conta de um edema no joelho direito, e Rony, desfalque por conta de uma lesão na coxa esquerda, mas com as voltas de Everton e Luan, o técnico Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras para o jogo desta noite contra a Universidade Católica do Chile, fora de casa pela fase de oitavas de final da Libertadores da América, com Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Meio campo deve ter Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Rafael Veiga, com uma dupla de ataque, tendo Daverson e Breno Lopes. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Futebol internacional, melhor jogador da Eurocopa, Donnarumma.
assina contrato de 5 anos com o PSG. O goleiro italiano deixou o Milan e será companheiro de Neymar na França. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Paulo do Vale. O São Paulo ficou no empate 1-1 com o Racing pela primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na próxima semana, o 0-0 deixa o tricolor pelo caminho. Vai precisar vencer ou empatar, pelo menos por 1-1 para levar para os pênaltis ou mais para, quem sabe, se classificar no critério do gol marcado fora de casa. E o departamento médico do tricolor volta a chamar a atenção. Éder foi substituído ainda na primeira etapa, voltou a sentir um probleminha na coxa. Já com relação a outros atletas, Miranda, Luciano, Rigoni e também Bruno Alves, fica a expectativa para que eles possam retornar nos próximos jogos. Final de semana tem o Fortaleza pela frente, 5 da tarde no Morumbi, e na outra terça-feira a partida da volta contra o Racing na Argentina. Jogos Olímpicos de Tóquio, liberado pelo Zenit da Rússia, Malcom vai se juntar à seleção olímpica. Atacante campeão brasileiro pelo Corinthians vai substituir Douglas Augusto no elenco de André Jardine. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o Gustavo Soler. O técnico Fernando Diniz já esboça o time titular do Santos para o jogo desta quinta-feira às 7h15 da noite contra o Independiente da Argentina pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O alvinegro deve ir a campo com João Paulo no gol, Pará, Luiz Felipe, Kaique e Moraes na lateral esquerda. Meio de campo de Camacho, Gianmotto e Gabriel Pirani. Com isso, Carlos Sanches inicia novamente no banco de reservas e o trio de ataque com Marinho, Marcos Guilherme de falso 9 e Lucas Braga na ponta esquerda. leão do mar. Salve o nosso campeão. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, qual é o seu primeiro destaque? Um abraço para você, CH. Júlio, um grande abraço a você, ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Não tive ainda a oportunidade, mas eu quero parabenizar Campinas pelo seu aniversário. 247 anos de muita energia, abraçando muita gente, como é meu caso, como foi o caso do meu pai, que veio para Campinas, foi abraçado pela cidade antes da minha chegada. Eu que há 13 anos estou aqui, com muito orgulho e com muita satisfação abraçando esse microfone, quero agradecer e fazer a minha singela homenagem a uma cidade cosmopolita, uma cidade que dá, que concebe tantas oportunidades como a grande oportunidade da minha vida, que é trabalhar na Rádio e TV Bandeirantes. Viva Campinas! Viva Campinas! Viva Campinas! Júlio Nascimento. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Valeu, Júlio, um grande abraço para você, um abraço também para todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Eu não nasci em Campinas, mas escolhi a cidade para trabalhar e viver com a minha esposa, a Helena Márcia Tinti Batista, e criar os meus filhos, a Poliana e o Carlos Henrique. Não sou filho de Campinas, mas sou cidadão campineiro. Recebi o título da Câmara Municipal de Campinas, o que me dá uma satisfação imensa e muito orgulho. Sou eternamente agradecido ao querido amigo Romeu Santini, que Deus o tenha em bom lugar, e ao amigo e ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, vereador à época, foi, portanto, o relator, ele que fez o discurso da entrega do título de cidadão campineiro no Hotel Nacional Inn, lá no auditório do Hotel Nacional Inn em Campinas. Estava recém-chegado aqui na Bandeirantes quando tive a grata satisfação de receber esse título muito importante. A minha história com Campinas teve início há 37 anos, 1984. Sou testemunha de trajetórias
de pessoas humildes que vieram para trabalhar e ajudaram a transformar essa cidade na potência de hoje. Gente que veio para estudar nas importantes universidades e por aqui ficou depois de formado. Jogadores de futebol contratados pelos times de Campinas. Depois fixaram residência na cidade e aqui permaneceram. Muitos, após o encerramento da carreira, voltavam para criar os filhos e viver em Campinas, uma das mais importantes cidades, e também tantos outros profissionais das mais diversas vertentes econômicas que emprestaram aí os seus braços e suas inteligências para erguer as indústrias e garantir a produção. Trabalhadores do setor do comércio, setor de serviços, elevando a cidade aos patamares superlativos de uma capital de estado sem ser capital. Campinas é a 10ª maior área metropolitana do Brasil, formada por 20 municípios paulistas, 794 quilômetros quadrados de área territorial. Campinas tem um território maior do que 20 países localizados no Oriente Médio e também na Europa. Campinas sempre foi muito forte em várias modalidades esportivas. 2 times tradicionais de futebol, né? O Guarani campeão brasileiro em 78, 2 vezes vice-campeão da mesma competição. Ponte, 5 vezes vice-campeã paulista, vice-campeã da Sul-Americana 2013. 2 times que revelaram incontáveis jogadores para o futebol brasileiro e vários vestiram a camisa da seleção brasileira. Jogadores que nasceram em Campinas e que disputaram a Copa do Mundo. Barbosa, 1950, Brandãozinho, 1954, Amaral, zagueiro do Guarani, em 1978. Silas, 2 Copas, 86 e 90. E Luiz Fabiano, da Ponte Preta, 2010. Filhos de Campinas, que defenderam a seleção brasileira em campeonatos mundiais. No basquete feminino, a Ponte foi campeã mundial com Paula e Hortência. No vôlei masculino, Maurício, bicampeão olímpico em Barcelona em 1992 e Atenas 2004. Levantador da equipe brasileira, medalha de ouro. Vôlei feminino, futsal, Campinas sempre teve fortes representantes nas competições estadual e nacional. Atletismo com a Conceição Jeremias nas Olimpíadas, Moscou 1990, Los Angeles 1984, Seul 1988. Odete Valentino, recordista sul-americana de arremesso de disco e de peso e pentacampeã master em lançamento de dardo. Paquita Jorge, campeã mundial em braço de ferro. As mulheres, ao longo da história de Campinas, tiveram participações significativas no esporte, desde Circe de Souza, jogadora de basquete e vôlei dos anos de 1940, e Filomena Bergamo, da seleção brasileira de vôlei, nos anos de 1970. Os nomes aqui citados são representativos, tá? Não daria aqui, evidentemente, para citar tantos outros. E nesse chão sagrado, terra de heróis, criei meus filhos que estudaram, se formaram, casaram e estão tocando as suas vidas com muita dignidade, alimentados pelos frutos que colheram dessa árvore mágica chamada Campinas. Estou vendo Felipe, meu neto, está crescendo, vai iniciar os seus estudos e com a ajuda de Deus, ele também vai se formar e será um ilustre campineiro a trabalhar pelo progresso dessa incrível metrópole. Morar em Campinas é viver numa cidade de referência em educação e qualidade de vida. Polo de pesquisas científicas, educação e desenvolvimento, saúde, economia, tecnologia, dentre outras. A gratidão é o sentimento mais nobre do ser humano. O amor é o mais bonito, sem dúvida, mas a gratidão é o mais nobre, indiscutivelmente. Sou muito grato à cidade de Campinas por tudo que me proporcionou. Após os ditames iniciais de grande desconfiança, me acolheu profundamente, dando inúmeras oportunidades. Nos campos da minha existência, o que Campinas me proporcionou
de positivo foi tão forte que nem a eternidade irá desfazer. Parabéns, Campinas, querida, para você. Eu comemoro o seu aniversário de 247 anos, dando 3 vivas, o que venho fazendo a todos os aspectos positivos ao longo de toda a minha existência aqui nesse chão sagrado. Viva! 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 Bandeirantes Esportivo no ar nesta quarta-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joás Cardoso, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional da Rádio Bandeirantes é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada, Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Tem rede balançando. É bola na rede. É o Regis quem se prepara. A arma aperta a canhota. Pablo também fica por ali. Guarani adianta suas fileiras. Regis, pé canhoto, levantou na área, subiu o toque de cabeça. Gol! 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 Gol!
Cerca de 26 minutos passados, primeiro tempo. Ronaldo Alves de cabeça mandou a bola no fundo do gol. Regis cobrou de forma magistral a falta da lateral do campo, meteu o pé canhoto, levantou em cima da defesa do CRB na entrada da pequena área, subiu, foi lá em cima, Ronaldo Alves e testou bonito, mandou a bola no fundo do gol do CRB e ela fez chuar. Cabeçada fatal, cabeçada letal, mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso, dá-lhe bugre, dá-lhe Guarani, dá-lhe bugre, dá-lhe Guarani, dá-lhe bugre, hoje sempre Guarani. Ronaldo Alves, 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 camisa 22. O jogo no brinco, Guarani 1, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Você viu a forma que o Regis bateu na bola? A inclinação perfeita do corpo, a velocidade ideal da bola, como se fosse com as mãos. Ele colocou a bola na cabeça do Ronaldo Alves. E olha que o gol, zagueiro do CRB é experiente. Foi no segundo andar o Ronaldo Alves. Não deu pro Diogo Silva, o goleiro. Abre o marcador a equipe do Guarani. Ronaldo Alves foi na rede. 1-0, o Guarani tá vencendo no brinco. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Carlos Batista. E eu tenho um recado muito importante para você que está ouvindo aqui o nosso programa, e eu preciso conversar com você a respeito da Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como o álcool gel, 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. Atende profissionais da área e também os consumidores que não são da área, mas necessitam desses produtos, que estão inclusive lá no site da cirurgicapopular.com.br. Anote aí o endereço: Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Disque entregas, ligue 3295-5188, ou então chame pelo WhatsApp 999-47-1980. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entregas. E atenção, você que é aí do Ouro Verde, breve a inauguração de uma belíssima loja da Cirúrgica Popular, especialmente para a população do Ouro Verde. Cirúrgica Popular. Júlio Nascimento.
Amigos da Bandeirantes, são 5 horas e 26 minutos. Daqui a pouco o noticiário do Guarani com Marcos Luiz. E na sequência, Ponte Preta com Antônio Lupe. Mas liberando a partir de agora a sua participação pelo WhatsApp. 971021493. Hoje tem Fala Galera, claro, especial aniversário de Campinas, 247 anos. Me conte o seu jogo inesquecível nas arquibancadas de Campinas, quando você foi acompanhar o Guarani no Brinco, a Ponte no Majestoso, aquele jogo que só você recorda e às vezes um jogo inusitado, né? Tem vários jogos que são inusitados. Uma 14ª rodada de Paulistão, um jogo isolado no Brasileiro. Me conte aí uma partida que você se lembra e guarda com muito carinho e motivo também no nosso WhatsApp 971021493. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Vamos com informações do Guarani com o repórter Marcos Luiz. Mais uma vez um abraço para você, Marquinhos, e o torcedor bugrino. O repórter Marcos Luiz, mais uma vez um abraço para você, Marquinhos, e o torcedor bugrino já tá com o ouvido colado no rádio para entender a ausência de Bruno Sávio na sexta-feira contra o Confiança, Marquinhos. Pois é, Júlio, um abraço novamente para você, né, para o amigo da Rádio Bandeirantes. É por isso que eu tomei muito cuidado, Júlio, em trazer essa informação no microfone da Rádio Bandeirantes, porque não é oficial ainda, e a gente tentou, claro, checar o lado oficial, e a resposta que nos foi dada foi a seguinte: Guarani não divulga a lista dos jogadores que compõem a delegação. Então, aguardando, né, a chegada, de repente, amanhã no estádio, essa coisa toda, ou quem sabe, né, o Passarinho Verde também trazendo outras informações sobre a possível ausência do Bruno Sávio, jogador que não teria embarcado com a delegação para o Sergipe, para Aracaju, para o jogo desta sexta-feira, que terá a transmissão da Bandeirantes, lá no Batistão. É o estádio lá em Aracaju, palco da partida de Confiança e Guarani. É uma ausência significativa diante do futebol que o próprio Bruno Sávio está executando dentro do time do Guarani, né, Júlio? Sem o Bruno Sávio, o Guarani teria, pelo menos na minha visão, 3 opções, né, Marquinhos? O Pablo, que é um jogador que fez essa função pelo lado com o Felipe Conceição, o Andrigo, para mudar a característica do time, e o Lucão do Break, aí, que é um jogador de referência, né? Não sei se você está comigo, que essas são as principais opções, caso confirmada a ausência do Sávio. Para mim, Júlio, a mais perto de acontecer é a entrada do Andrigo desde o início da partida. E aí, CH, se confirmada a ausência do Bruno Sávio, deixou o jogo contra o CRB com algumas dores, né? Tem sempre a preocupação porque o campeonato é longo, vive grande fase, de repente não pode estourar o jogador. O calendário é problemático nesse período pandêmico, né? Porque tem muitas viagens, os jogos têm uma proximidade maior, e o Guarani aí com a possibilidade de ter mais um desfalque, já que o Rodrigo Andrade está suspenso para esse jogo no estádio Batistão. Então, na verdade, se confirmar o Sávio, 2 problemas, certo? Isso, Rodrigo Andrade e o Sávio. E o Diogo volta. Diogo Matheus na lateral direita, volta de suspensão. Tudo bem. Bom, o principal dos problemas para mim é não ter o Rodrigo Andrade. Você muda a dinâmica do meio campo. Ele vai de Índio. Eu não tenho certeza absoluta, quem tem é o Passarinho Verde e o Marquinhos, mas eu estou dando um palpite. Eu acho que ele vai jogar com o Índio ali. E no lado direito do ataque, eu não poria o Andrigo para fazer essa função, a não ser que ele mude o jeito do time jogar. Como o espaço é muito curto até sexta-feira, eu acho que ele tem chance de fazer o seguinte: inverte o Júlio César de lado e começa o jogo com o Alan Victor. Pode ser isso. Eu estou mais ou menos me lembrando daquilo que ele tem feito constantemente no segundo tempo e nas mexidas do time. Então, Índio no lugar do Rodrigo Andrade, do Rodrigo Andrade, e no lugar do Sávio ele inverte o Júlio de lado e coloca o Alan Victor de começo. Eu acho que é isso. Pode usar o Andrigo de começo? Claro que pode. Claro que pode. Ele vai sacrificar um cara que pode substituir à altura o Regis. Aí é com ele. Porque você já vai ter no meio campo um cara que não é o ideal, que é o Índio. Aí você tem um cara para poder descansar o Regis, caso aconteça a marcação muito, muito firme nele. Ele não vai jogar bem todo o jogo. Daí você tem uma válvula de escape. Na lateral, ali na frente,
né, um atacante a mais para recompor, ele tem o Alan Victor. Então, pode pôr o Pablo? Claro que pode. Claro que pode. Pode fazer a dobra na frente do Diogo. Também é outra opção. Mas eu acho que é melhor esperar mais um dia. Os dois vão fazer muita falta. Muita falta. O Rodrigo Andrade não tem substituto no elenco do Guarani e o Sábio está em grande fase, né? Apesar de no último jogo aí, no jogo de ontem, eu não ter percebido assim, um futebol tão vistoso dele. Mas de qualquer maneira, são problemas preocupantes para o jogo de sexta, Júlio. Ô Batistão, daqui a pouco eu vou propor uma reflexão aqui de todos nós, porque a gente sempre fala do Índio, a gente já vai numa memória recente das atuações ruins. Só que o Índio tem crescido muito nas estatísticas. Darei alguns números aqui que mostram que o futebol do Índio está sim melhorando. De repente a gente tem que repensar algumas críticas sobre esse jogador. Mas a primeira pergunta é sobre a ausência do Bruno Sávio, que ao lado do Regis tem sido o protagonista ofensivo desse time do Guarani, Batistão. Sim, essa é realmente uma situação difícil de ser resolvida pelo treinador, porque o Bruno Sávio é o vice-artilheiro, está atrás somente do Regis. Marcou 6 gols o Regis e o Bruno Sávio marcou 5. É o cara que vem metendo a bola na rede. Então não é tão simples fazer esta substituição. Ele não viajou, consequentemente está fora do jogo e vai fazer uma falta enorme. O técnico Daniel Paulista, ele tem conseguido arrumar o time nas ausências. O grande problema é que 2 ausências são ausências terríveis. Uma no meio campo, o Rodrigo Andrade vai fazer uma falta imensa, independentemente daquilo que o Índio tem condições de fazer. O Índio é bem inferior, né, tecnicamente, ao Rodrigo Andrade. Mesmo que ele tenha melhorado aí os números e tudo mais. Mas ele joga numa faixa invertida do Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade joga pela direita e o Índio joga pela esquerda. O Rodrigo Andrade é mais participativo. Passa pelos pés do volante. Aliás, os 2 volantes são extremamente participativos, o Bruno Silva e também o Rodrigo Andrade. O Índio é um jogador que participa menos. Ele sempre corre para lá, corre para cá, dá a impressão de que está participando, mas ele não chega junto, não é? Não é um jogador de forte marcação e tem muita dificuldade no passe. Então o decréscimo técnico será extremamente sentido no meio campo. E no ataque, por razões óbvias, né? O cara que está fazendo o gol, não tem um outro que tenha essa condição de entrar e fazer os gols que o Guarani tem possibilidade de fazer lá na frente. O Júlio César pode ser esse cara? Pode. Até chutou várias bolas a gol neste último jogo, vitória contra o CRB, e acho até que o técnico deve ter incentivado o atleta a fazer isso, porque até então ele não vinha tendo esse procedimento, e passou a tê-lo após essa partida em que o Guarani venceu 1-0 o CRB, com o gol do Ronaldo Alves, que também foi uma surpresa positiva. Zagueiro artilheiro, grande, sobe muito, tem uma impulsão ótima e marcou o gol de cabeça. Eu estou com o CH. Eu acho que ao invés de colocar o Andrigo, que é uma excelente opção de banco, e no segundo tempo tem inclusive contribuído bastante tecnicamente, até para manutenção de resultado, como aconteceu nesse jogo diante do CRB. Jogador técnico, segura a bola na frente, não permite que a zaga seja molestada, não permite que essa bola esteja a toda hora indo e voltando, porque é um atleta que tem qualidade técnica para segurar essa bola lá na frente. E é justamente no período mais crítico do jogo. Então, ter um jogador assim no banco, muito bom, excelente. Agora, se gasta ele desde o começo, além de mudar a característica do jogo, também fica sem opção para o segundo tempo. Então, vai sem dúvida, acredito eu, né, que se ele for coerente, até agora o Daniel Paulista tem sido muito coerente nas escalações. Tanto é que ele provavelmente vai colocar o Índio, não vai fazer ali nenhuma experiência, porque o Índio entrou em todos os jogos. Ele vem entrando em todas as partidas e, aliás, entrando no lugar do ausente Rodrigo Andrade.
Esse cartão do Rodrigo Andrade também é algo que o Guarani precisa, os dirigentes, chamar a atenção do jogador. O jogador é muito bom, é ótimo tecnicamente, tem contribuído sobremaneira, de fato, mas ele é muito esquentado. Não tinha jamais que participar daquela confusão. Havia um rolo ali no meio-campo, porque o Regis estava reclamando que o Gum deu uma chegada muito forte, né? Primeiro solando e depois dando deu com a mão à altura do baço ali na linha de costela. E ele estava reclamando, houve um certo tumulto ali, uma barafunda. E aí vem lá, não tinha nada a ver com a confusão, o Rodrigo Andrade vem e dá um safanão, uma peitada no Martin e inclusive jogou o cara ao solo. Poderia ter sido expulso. O árbitro foi condescendente, deixou passar. Ao invés do amarelo, poderia ter dado o vermelho. Prejudicaria neste jogo e no próximo. Pelo menos não prejudicou no jogo que o Guarani venceu. Vai prejudicar somente no próximo. Então o jogador tem que ser chamado às falas, né? Tem que dar uma equilibrada. Se o negócio está complicado aí, sei lá, vai lá, conversa lá com o psicólogo, né? Com o terapeuta, para dar uma baixada aí nessa tormenta que faz latejar a cabeça nos momentos mais críticos. Então o Alan Victor é o que mais se aproxima daquilo que o Bruno Sávio vem fazendo na competição. E ele é uma espécie de 12º titular, porque todas as vezes que vem entrando, ele vem contribuindo bastante com o time do Guarani. Pois é, né? Então são algumas dúvidas para o técnico Daniel Paulista solucionar nos próximos dias. Talvez até amanhã, no último treino, né, Marquinhos? Porque o Guarani talvez tenha aí só quinta-feira, né, para treinar, porque sexta é o jogo já, né? O time hoje, Júlio, acabou se reapresentando, né? Os jogadores chegaram no brinco, tomaram aquele café, fizeram os exames de PCR e embarcaram, né? Primeiro foram para Guarulhos, para o aeroporto de Cumbica, e depois para Aracaju. O time chegou há pouco, aproximadamente meia hora, 40 minutos em Aracaju. E amanhã o último treinamento. E já não vai ser aquele treinamento pesado, né, Júlio? O time, olha só, jogou ontem, viajou hoje. É uma viagem desgastante, né? Porque saiu de manhã, chegou agora há pouco em Aracaju. Amanhã aquele treino mais tranquilo, então é mais na base da conversa, viu, Júlio? Não vai ser muito pesado o treino, não. Pois é. Bom, eu falei agora há pouco sobre a questão do Índio. E eu vou dar aqui uma reflexão que eu fiz até olhando os números, né? Tava aqui criando uma matéria sobre o Índio, que é o substituto do Rodrigo Andrade, certamente. E é muito maluco entender o seguinte: tem jogadores que a torcida pega no pé. E a imprensa também. Não adianta. Só que muitas vezes essas críticas elas se baseiam muito mais no histórico do que na atuação. Mas no futebol existe uma característica peculiar que permite que nem todos vejam a mesma coisa em campo. Então o Batista vê o jogo de uma maneira, o CH vê o jogo de outra maneira, eu vejo o jogo de outra maneira, o torcedor vê de uma maneira diferente, o repórter, enfim, todo mundo que está acompanhando o jogo às vezes tem uma perspectiva diferente sobre o que está acontecendo. E eu fui entender um pouco das últimas 3 atuações do Índio, nessas partidas que o Guarani venceu, e me surpreendi. Até parece que o Índio errou muito pouco nesses jogos. Só que a gente tende já a ter uma crítica muito forte, baseada no histórico do Índio, desde o período dele na Ponte Preta, porque nós acompanhamos ele pelo menos há 2 anos, né? A passagem dele pela Ponte foi de altos e baixos, e pelo Índio do Campeonato Paulista, que não foi bem no Guarani, é verdade. Só que as estatísticas do Índio na Série B são boas para um reserva. O Índio é uma espécie de 12º jogador, porque ele praticamente atua no mínimo 30 minutos por partida, né? Um jogador que sempre entra, dificilmente não entra, tanto que ele tem 9 jogos de 11 rodadas, ou seja, é um jogador muito participativo. E olha só, alguns números positivos do Índio. O Índio é o reserva que mais recupera a bola, e dos jogadores do Guarani é o 10º que mais desarma. Isso para um reserva é um número muito interessante. Ele não está muito atrás dos titulares também não. São 12 bolas recuperadas de diferença para o Bruno Silva e 8 para o Rodrigo Andrade, ou seja, uma estatística muito próxima. O Índio é um jogador muito seguro, porque ele tem apenas 2 perdas de bola em todas as rodadas. Perda de bola é quando você faz um passe errado que gera um contra-ataque, né?
do seu adversário. Nessa estatística, por exemplo, de perda de bola, deixa eu achar aqui o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade perdeu a bola 11 vezes em 9 jogos. E o Bruno Silva 10 vezes em 11 jogos também. Ou seja, o número do Índio, claro que por ser reserva e participar menos, a questão da minutagem faz diferença, mas é um número muito próximo. E tem outra estatística que nos passes, o Índio é quem tem o segundo melhor aproveitamento do Guarani, 92% de aproveitamento nos passes do Guarani, ele perde pro Thales, o zagueiro. Claro, vamos argumentar, mas esses passes são os passes laterais, com pouca profundidade. Sim, é verdade, mas o próprio Rodrigo Andrade e o Bruno Silva não são jogadores que estatisticamente constroem passes de profundidade. Rodrigo Andrade um pouco mais do que o Bruno Silva. Tem sim algumas ocasiões que, por característica, ele fez isso. Mas, dentro do que pede o estilo de jogo do Daniel Paulista, o Índio não tá tão mal assim quanto as críticas que ele recebe. Eu estou em dúvida se as críticas são justas. Acho que a gente tem muita memória do Campeonato Paulista do Índio que não foi bom. Repito, concordo que o Campeonato do Índio não foi bom. Não estou discutindo isso porque ele estaria, dando murro em ponta de faca. Mas a Série B do Índio é uma Série B boa. E não é um reserva que compromete. Por isso eu acho que é interessante a gente, de repente, refletir, viu, CH, sobre as atuações do Índio e ter uma perspectiva diferente, principalmente dos últimos jogos, que ele tem conseguido cumprir aquilo que o Daniel Paulista está pedindo para ele. Bom, eu não... Habitualmente eu não comento comentário. É um conceito que você tem, você é um cara estudioso e eu te respeito. Mas não concordo. Vou pontuar porque não concordo. Ele é o único atleta do banco de reservas que é defensivo. Então, a maioria das mexidas do Daniel Paulista são com jogadores ofensivos. Pode pegar todos os jogadores que ao longo das 10 partidas ou 11 entraram no Guarani. Com exceção de um caso ou outro, a maioria é atacante, extrema, centroavante ou meia de ligação. Então, por isso que dá a impressão que daqueles que estão entrando é o que mais rouba a bola. Claro, evidente, a posição dele e característica dele. Sobre os passes, é só para o lado e para trás. Sobre roubada de bola, tem a relação de, primeiro, ele sempre entra num momento não mais tranquilo, né? Mas normalmente com a partida resolvida. É difícil você pegar uma boa estatística do Índio de começo de partida. Aliás, eu nem sei se nas mãos do Daniel Paulista ele jogou alguma partida, eu não me lembro, tá? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu não me lembro dele ter sido titular em partidas com o Daniel Paulista. Ele perde menos bola porque ele pega e participa menos do jogo. Então ele é o jogador omisso, além de ser um jogador que tem muita limitação técnica. E é o histórico também, aí você tem razão, o histórico dele é muito ruim. E o presente, eu acho que ele também tem subido um pouco de produção com o restante do time. Isso também é verdade, quero dizer que eu concordo. E, enfim, é um jogador que, no meu conceito, pela característica dele, pela posição que ele joga, não me agrada. E a questão não é preconceito com o cara, é a característica dele. Por exemplo, eu vou usar um jogador da Ponte que não é um Índio, que é o Dauan. O Dauan não me agrada. O estilo dele jogar, como ele pega na bola, como ele distribui o jogo, como ele participa da partida, como ele chega na frente, não me agrada. No meu time não joga. Ele joga na Ponte porque não tem outro. Agora no Guarani tem outros jogadores. Então é característica do cara. Não é colocar o cara no Monte Gólgota e ir lá crucificá-lo. Não é nada disso. Porque o meu posicionamento foi muito claro desde a chegada dele. Eu não o contrataria pela característica. Agora, eu quero dizer de novo, ele é um grande profissional, eu já tive informação que é um cara de grupo, é um cara trabalhador que eu respeito. Agora eu tenho minhas preferências por característica e minhas preferências no futebol. Sim. Eu não acho que hoje no futebol tão competitivo, de tanta marcação, que você pode jogar com um zagueiro disfarçado de volante que não levanta a cabeça para fazer esse time jogar, principalmente na posição que ele joga. Veja o Bruno Silva. O Bruno Silva é mais lento que ele. E joga muito mais que ele, porque tem leitura de jogo, cabeça sempre erguida, não erra um passe. E os passes do Bruno Silva são em direção ao gol adversário. Então, vou prestar atenção, pode ser que eu esteja enganado, acho difícil, mas vou rever os meus conceitos. Mas o Índio
Pela característica dele, Júlio, não me engana. Pois é, olha, repito, eu não estou aqui para defender o Índio. O Índio pode ser titular do Guarani, não. Repito, eu estou dizendo é que a proporção das críticas talvez não esteja alinhada com o que o Índio esteja rendendo. Claro que, em termos técnicos, ele oferece muito menos do que o Rodrigo Andrade e o Bruno Silva. Tanto que são os titulares. Se o Índio rendesse mais, o Daniel Paulista, que é um técnico que enxerga o jogo, principalmente esse aspecto de construção, trocaria, evidente. Mas eu ainda entendo que está desproporcional a quantidade de críticas ao Índio com o que ele está rendendo. Concordo com o CH no que ele diz que é um jogador mais limitado em comparação aos titulares. Mas olha, os números estão aqui dizendo o contrário. Talvez a gente esteja numa proporção diferente. Existe uma cultura de linchamento, às vezes, em cima de determinado jogador, gerado pelo histórico. É justamente essa reflexão que eu estou gerando aqui, mas não quero mudar a perspectiva de ninguém sobre nenhum jogador. Deixa eu atender aqui os ouvintes. Oi, Batistão. Falando. Verdade, não passei para você. Aí, né? Não passei para você, perdão, Batistão. Que é isso? A estatística é um negócio cruel. Porque às vezes o time ele tem 78% de posse de bola, mas perdeu o jogo de 4-0. Pode acontecer isso. Então, a estatística ela é cruel, porque o Índio, esses números do Índio, o Índio ele participa ali no meio campo, né? Ele corre numa faixa ali mais ou menos de 20 metros. E aí os passes são passes, todos eles de segurança. Então não tem como ele errar passe, porque o passe é um passe curto, parece que ele não tem confiança. E aí ele faz um passe curto, que é a certeza de não errar. E ele também não participa de forma mais aguda, porque isso expõe o atleta. E olha, esse jogador ele apareceu lá no PSTC, um time do Paraná. Parece nome de partido político, mas é um time de futebol. Mas eu tive o primeiro contato assim, vendo o Índio jogando, foi no Operário Ferroviário. Foi lá que ele se destacou e tal, conseguiu apresentar alguma coisa. Então ele foi contratado pela Ponte Preta exatamente por aquilo que ele apresentou lá. Fez uma péssima campanha na Ponte e não está indo bem no Guarani, embora esses números sejam favoráveis. Mas eu não faço uma análise em cima do Índio baseado no histórico dele. Eu faço análise em cima daquilo que está acontecendo dentro do jogo. E dentro do jogo os passes são muito curtos, quase praticamente para se desfazer da bola. As bolas roubadas são bolas roubadas quase todas no campo, ali pelo meio campo, né, na faixa central do gramado. E ele pega, rouba essa bola e toca curtinho para alguém que tenha condição de fazer esse passe um pouco mais produtivo e um passe mais longo. A única coisa que me chama a atenção é que quando o João Brigatti foi contratado pela Ponte Preta, ele participou do programa Os Donos da Bola na tela da Band. Agora não é possível levar convidados no estúdio, mas na época não tinha pandemia. E aí ele dissertou sobre o Índio. Ele falou, olha, o Índio está jogando numa faixa errada. Ele é um jogador agudo, ele joga mais à frente. E aí, teve um primeiro tempo no derby, que a Ponte estava ganhando de 2-0. Foi o único jogo até agora, de todos que ele fez pela Ponte e pelo Guarani, que eu vi o Índio jogar uma boa partida. Um tempo, 2-0, segundo tempo a Ponte perdeu de 3-2 e o Guarani ganhou no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então nem o João Brigatti, que achava que o Índio estava jogando numa posição errada, conseguiu dar jeito no Índio, que fez uma trajetória altamente negativa na Ponte. Então é assim, ó, o time do Guarani está funcionando, está jogando bem. Então se o técnico acha que o Índio pode contribuir em alguma coisa, o técnico está credenciado para fazer isso. Não é a imprensa que escala, tampouco a torcida. A imprensa comenta, faz uma análise. Agora, a decisão de escalar é do treinador. E ele está bancando o Índio, assim como o treinador anterior também estava, assim como o Índio na Ponte Preta, com os 3 treinadores que passaram, sempre estavam escalando o Índio para jogar. Então, o Índio é canhoto, espadaúdo,
ele tem um porte físico que dá uma silhueta de um jogador de muita qualidade, mas por aquilo que a gente esperava do Índio, ele entrega muito pouco. Bom, Marquinhos, mais alguma coisa para acrescentar aí sobre o Guarani nesse primeiro momento aqui no Bandeirantes Esportiva, Marquinhos? Não, bom, Júlio, a gente vai apurar, né, a escalação do técnico Daniel Paulista para a partida de sexta-feira, mas é mais ou menos isso aí que vocês falaram, comentaram, né? Índio ali no meio-campo e a dúvida é Pablo ou Alan Victor para o lugar do Bruno Sávio. Nas demais posições, o mesmo time, viu, Júlio? Maravilha. Ó, hoje tem Fala Galera com áudio, hein? Mande sua mensagem em 971021493, aquele jogo inesquecível que você esteve presente nos estádios de Campinas. Campinas fazendo aniversário. Então mande pra gente aí aquela partida que só você lembra aqui nos estádios Brinco e Moisés Lucarelli. Rapidinho aqui, atendendo os ouvintes com mensagens de texto. Parabéns, Júlio, pela discussão. Mostra que os analistas são duros com o Índio, mesmo com dados estatísticos favoráveis. Foi o mesmo com o Natan, Claudinho e outros. Abraços, Tonico. Não, mas é só uma reflexão aqui pra gente pensar, às vezes, sobre um crescimento ou não dos jogadores. O Guarani vai precisar muito do Índio no campeonato, principalmente em jogos que precisa de marcação forte. Sou contra a opinião do CH. O Vanderlei de Itajaí. Júlio, entendi sua opinião sobre o Índio, porém, parte da sua equipe não gosta do cara e pronto. Boa tarde, Júlio. Até que enfim alguém defendeu o Índio. Como diz, se somente crucifica, cada vez vai errar mais. Carlos Cavalcante, parabéns. CH pelos comentários, concordo com você. É o Adriano que tá mandando aqui a mensagem. O João do São Fernando tá dizendo que concorda sobre a questão do Índio, tá melhorando. Júlio, vivemos uma era triste e difícil, na qual se adota o costume de linchamento. Acho que isso está acontecendo com o Índio. Teve que bloquear os comentários do Facebook por conta das agressões verbais dos torcedores. Manda aqui o Erivelton. Mais mensagens aqui. O Mas Paulo aí não é o Índio, né, Júlio? Oi, Batista? Aí não é o Índio. Não, muita gente, né? Você viu o que aconteceu com os jogadores na Inglaterra? A rede social hoje virou uma terra de ninguém, um campo minado, e quem não quiser críticas em redes sociais, então saia das redes sociais. Qualquer um que tenha lá, ou então não abre, né? Realmente tranca, fecha, não permite nenhum tipo de comentário, porque não tem jeito. O cara atrás de um computador, atrás de um telefone celular, ele realmente conhece tudo. Ele é formado em física, em saúde, em física quântica, ele conhece de arte, ele sabe de futebol, ele conhece todos os meandros de todas as atividades humanas do mundo. E lá, qualquer coisa que você colocar, ele vai lá e te arrebenta, com argumentos que, claro, evidentemente, só ele tem conhecimento. Sem dúvida nenhuma, é que às vezes existe um exagero muito grande, né? E quando parte para as ofensas, como aconteceu com os jogadores da Inglaterra, né, que perderam um pênalti contra a Itália, aí é muito complicado. Amigos da Band, concordo com o Júlio sobre o Índio, vamos deixar o rapaz trabalhar. E última mensagem aqui. O Índio melhorou, tá ajudando o time, é o Dedé. Ó, estão chegando já as mensagens de áudio, hein? Daqui a pouco eu vou separar aqui, mande a sua também, 971021493. O seu jogo inesquecível nas arquibancadas dos estádios de Campinas. Já tem mais Bandeirantes Esportiva, já o repórter Marcos Luiz volta com mais informações do Bugre. Trânsito. Quem trafega pela Dom Pedro I vai perdendo tempo no sentido Jacareí, na altura do Anel Viário Magalhães Teixeira. No sentido contrário, trânsito carregado, da Campinas Mogi até o trevo de Barão Geraldo, na altura da Ceasa, do Santa Mônica e da região dos Amarais até a Anhanguera. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas, carrapatos em um delicioso tablete. Encontre na amazon.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315.
Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, 11ª rodada da Série B termina nesta quarta-feira com 2 partidas. 7 da noite tem Goiás e CSA, jogo importante na disputa de cima da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás, se empatar ou perder, deixa o Guarani definitivamente no G4. E às 9h30 o Remo joga contra o Brusque. O Brusque também aí brigando por classificação na parte de cima. Hoje aparece na parte intermediária, pode colar no G4, e o Remo tentando sair da zona de rebaixamento. São as 2 partidas da Série B nesta quarta-feira. Jogos encerrados, Botafogo e Cruzeiro 3-3. Botafogo demitiu Marcelo Chamusca, fez proposta por Lisca Doido, que não aceitou comandar o time carioca. Náutico e Ponte Preta empataram 1-1, Vila e Brasil 0-0, Avaí e Confiança 2-1, o Guarani venceu o CRB por 1-0, entra no G4, Vitória e Sampaio 2-2, Coritiba e Vasco empataram 1-1, o Operário venceu o Londrina por 2-1. Náutico 25 é o líder, Coritiba 21, Sampaio 19, o Guarani aparece na 4ª posição com 19 pontos. Na zona de rebaixamento, Ponte 9, Brasil 8, Londrina e Remo disputando aí a última posição com 7 pontos. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. John Boy Dunlop tem trânsito lento no sentido bairro, na chegada a José Pansetti, na altura do Londres, na região do Hospital da PUC e na região do Campo Grande. Quem segue sentido bairro, reduz a velocidade na região do Satélite Íris, do Pauliceia e na chegada ao Balão da Vila Teixeira. Festa junina é forró tocando, milho assando e quentão do lado. A parte ruim é que acaba. Acesse a loja Caldo Bom e faça o seu São João prolongado. Caldo Bom, por que não festa julina? Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Unione Seguros. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. A Unione Seguros tem equipe com profissionais especializados e experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer a você as melhores soluções. Anote aí o site oficial da empresa, unioneseguros.com.br. Dá uma olhada lá, veja todos os produtos que a Unione tem para te oferecer.
O telefone para cotação 3234-1548. Chame pelo WhatsApp 993658643. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas. E eu vou falar também sobre o Seguro Saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde e a de nossa família. E a Unione atua com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente o reajuste. Peça um orçamento sem compromisso, mande e-mail para saúde@unioneseguros.com.br. Você que é dono da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione, corretora de seguros. Eles resolvem tudo para você, evitando dor de cabeça. Unione Seguros. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Vamos com informações da Ponte Preta aqui no Bandeirantes Esportiva com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Falo sim, Júlio. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quarta-feira. A Ponte Preta que se reapresentou hoje, já pensando no compromisso da próxima rodada, que acontece contra o Remo às 6h30 da noite no sábado, jogo marcado para o estádio Moisés Lucarelli. Remo que ainda joga na rodada. Hoje, às 9h30, encara o Brusque lá no Baenão. Então a Ponte tem um tempo maior de recuperação em relação ao seu adversário. A Ponte que, com o empate contra a equipe do Náutico, saiu da zona do rebaixamento, mas ontem, com os jogos que aconteceram, a Macaca voltou para o Z4. A Alvinegra está na 17ª colocação, com 9 pontos ganhos, mesmo número de pontos que o Vitória, só que ela perde no saldo de gols. Vitória tem -2 e a Ponte tem -3 de saldo. E os próximos 2 jogos da Ponte serão importantes para a Macaca tentar sair e se distanciar da zona do rebaixamento. Joga com o Remo no sábado e na próxima terça-feira viaja até Salvador para enfrentar o Vitória. Remo que por enquanto é o lanterna da competição e hoje o Vitória é o primeiro time fora do Z4. Em relação ao time, ainda o técnico Gilson Kleina tem algumas atividades. Hoje foi a reapresentação, tem treinamento amanhã e na sexta também data do último treino antes do compromisso contra o time de Belém do Pará. E a grande novidade na escalação da Ponte no duelo contra o Náutico foi a volta de Ivan Quaresma, que ficou aproximadamente 8 meses fora dos gramados, contando a última partida dele, que foi contra o CRB, no dia 25 de outubro de 2020. Até o duelo contra o Avaí, quando ele voltou a ser relacionado, foram 255 dias longe dos gramados. E o Ivan retornou, liderança que ele tem mesmo com apenas 24 anos, conhece muito bem o estádio Moisés Lucarelli e hoje ele foi o entrevistado na reapresentação da Alvinegra. E falou também sobre essa questão de não ter sido convocado para defender a equipe do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontece agora nos próximos dias. Ivan também falou sobre esse período de recuperação que afastou o atleta dos gramados por conta de uma cirurgia no punho. Primeiramente, gostaria de agradecer toda a comissão da seleção pela atenção que me deram, né? Mesmo eu estando lesionado. E acho que o meu principal objetivo aqui na Ponte é manter minha regularidade. Eu acho que para um atleta chegar à seleção, ele tem que fazer um ótimo trabalho aqui no clube, né? Das outras vezes, quando eu fui convocado para a seleção principal, foi assim. E também o Brasil está muito bem representado de goleiros, né? Tanto na seleção olímpica como na seleção principal. A gente viu agora a Copa América com excelentes goleiros, tanto o Alisson, Everton e Ederson, né? Com certeza ali quem o Tite optasse por jogar teria o mesmo desempenho. Então, acho que o meu principal objetivo é esse, aos poucos eu também me soltando, evoluindo aqui nos trabalhos, né? Para atingir o mais alto nível, para quem sabe um dia novamente voltar a ser convocado para a seleção principal. Ivan fez parte de quase todo o processo da seleção olímpica,
mas ficou fora dos Jogos de Tóquio por conta da cirurgia no punho. Ele comenta se ficou frustrado de não ser convocado para defender o Brasil. Frustração eu acho que não é a palavra certa, né? Eu acho que eu ia ficar frustrado realmente se eu estivesse atuando, jogando e não ter sido convocado. Acho que minha frustração é mais pela lesão mesmo, né? A gente fica triste por ter machucado. Eu estava vindo num momento muito bom, eram inúmeras oportunidades positivas que eu poderia ter se eu não tivesse parado, mas acho que a frustração fica na parte da lesão, nem tanto por não ser convocado. O que importa é que eu estou feliz agora, que eu voltei a fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e dar sequência na minha carreira também. Foram 255 dias sem atuar. Um período que Ivan teve que conviver com algumas incertezas e a preocupação em voltar o mais rápido aos gramados. Ivan fala da preocupação por causa da cirurgia e lembra do período de recuperação. É claro que acho que a cirurgia ela preocupa, né? Devido você ter que ficar afastado sem jogar, mas isso é normal. Eu procurei concentrar o máximo na recuperação nesse longo período que tive. Porém, a gente seguiu toda a determinação que foi passada pelo médico, né, que fez minha cirurgia, pelo departamento médico da Ponte. É claro que ainda eu só fiz apenas um jogo e até acredito que ainda vou ganhar mais ritmo na sequência, mas o importante é que eu pude estar retornando e eu fiz um jogo tranquilo, seguro, porque dá mais confiança e segurança na sequência da competição para mim. O goleiro da Macaca também fala da sensação que sentiu quando voltou a jogar na última partida contra o Náutico. Cara, a sensação que eu tive quando eu terminei o jogo foi como se fosse minha estreia, assim. Acho que comparando com o que eu estava sentindo, porque quando você fica um tempo afastado, passa inúmeras coisas na sua cabeça, né? De estar sem atuar, sem jogar, mas o importante é que eu sempre mantive o foco, eu sou um cara muito positivo, então sempre mantive os pés no chão, focado, para que quando voltasse, para eu também voltar a atingir como eu estava antes da minha parada, né? Então realmente fiquei muito feliz, até mandar um abraço pro Oswaldo aí, que realmente estava emocionado, né? Até agora ainda não digeri muito isso, né? Porque foi um longo período, né? Parecia que não ia chegar mais, mas agora que eu passei por esse primeiro jogo e eu ainda pude ajudar a equipe, né, com resultado positivo, é o que ainda me deixa mais feliz, que dá mais segurança para a sequência da competição. Ivan sempre esteve na mira de vários clubes da Europa e do Brasil. Milan, Famalicão, Barcelona, futebol francês, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Juventude e Bahia foram algumas equipes que estavam de olho no goleiro. Ivan fala se chegou algo concreto, mesmo no período que ficou fora dos gramados. E comenta sobre uma notícia falsa que surgiu, que o jogador iria acionar a justiça para tentar a sua liberação da Ponte para acertar com outro clube. Diretamente para mim não chegou nada, eu mantive 100% focado na minha recuperação. Como a gente fica afastado dos jogos, eu estava focado somente em voltar a jogar. Fazia fisioterapia de manhã, à tarde, muitas das vezes fazia à noite também, né? Então a gente fazia aí 3, 4 períodos por dia. Também cheguei para São Paulo, né? Durante uns 2, 3 meses para acelerar ainda mais a recuperação, para voltar o melhor possível. Então, nesse tempo que eu fiquei afastado, chegou algumas coisas não diretamente para mim, pode ter chegado para o empresário, até para a Ponte, mas meu foco 100% foi na recuperação. Então, sobre o interesse dos outros clubes, fiquei focado 100% na recuperação. Se chegou alguma proposta, algum interesse, chegou para os meus empresários e eles sabiam como minha cabeça estava, que era somente recuperação. Então, acho que por não ter caminhado pela frente, eu acho que não foi nada de fato que seja uma proposta, né? Meu foco estava 100% na recuperação e é isso. Sobre a fake news, realmente a gente tinha acompanhado e visto alguma coisa, a minha assessoria observou e fez para mim uma nota, né, esclarecendo a real verdade, que nunca tinha acontecido nada pelo fato de eu ir na justiça atrás de processar a Ponte ou algo assim. E eu publiquei sim no meu Instagram, que eu acho que é onde o público está mais próximo hoje em dia do atleta, né, da figura pública. E eu deixei lá acho que 1 semana, 2 semanas, e assim que eu vi que todo mundo já tinha visto, que tinha sido esclarecido, eu simplesmente arquivei. Até pelo fato de todo mundo ter visto e era uma nota, né? Então
está arquivado, mas nunca fui atrás de justiça nem algo assim contra a Ponte. Mesmo com apenas 24 anos, Ivan é um dos líderes do elenco da Ponte. Mesmo após um longo período no departamento médico, ele retornou e já assumiu a braçadeira de capitão. O goleiro da Macaca fala da liderança que ele tem no grupo e de que forma pode ajudar para tirar a alvinegra da parte de baixo da tabela. Eu já estou há um bom tempo aqui no clube, né? Já são mais desde a categoria de base, já são mais de 8 anos no clube. Então já conheço bem a casa, respeito também a todos que estão aqui trabalhando no dia a dia. Como foi feita a pergunta, tem grandes jogadores aqui no elenco também, mais velhos, até às vezes mais experientes que eu. Porém é uma troca de liderança, a gente sempre tenta ser positivo, né? É o meu primeiro jogo que eu tive retornando, mas já tinha visto melhora no elenco nos jogos anteriores, né? A gente está um bom tempo sem perder, então que a gente possa, ainda para ficar melhor, transformar esses empates que a gente teve em vitória, começando pelo próximo jogo, que é o Remo. Esse é o Ivan Quaresma, depois de muito tempo, retornando à meta titular da Macaca. E um detalhe interessante sobre esse aspecto liderança. A Ponte divulgou o vídeo dos bastidores do empate com o Avaí. E o Ivan, que foi reserva nesse jogo, a todo momento falava com os jogadores no vestiário. E quando retornou à meta titular contra o Náutico no jogo passado, além de ser relacionado, estar entre os 11, ele foi o capitão da Ponte. A braçadeira estava ficando com o Camilo, que é o jogador mais experiente, 35 anos. Só que, como o Ivan disse, ele é o jogador do atual elenco que tem mais tempo de casa, né? São 8 anos, somando até a categoria de base. Então o Ivan tem esse aspecto de liderança. Todos os outros treinadores que passaram, aqui puxando na memória rapidamente, o Brigatti tinha o Ivan como capitão, o Marcelo Oliveira, se não me engano, também tinha o Ivan Quaresma naquela reta final antes da cirurgia como capitão da equipe. Então ele retorna ao time, será o titular, tudo indica que isso vai acontecer no duelo contra o Remo, até o próprio jogador disse que precisa de jogos para ter aí o melhor do ritmo, né? Então ele deve ser o titular. O Igor Vinhas, a Ponte não anunciou nenhuma atualização a respeito do departamento médico sobre os atletas, Igor Vinhas, Rodrigão, o Ednei e também o Thales, todos ainda são dúvidas para a partida contra o Remo, e se eles não puderem atuar, a tendência é que o Gilson repita a mesma escalação que entrou em campo contra o Náutico, com o Ivan Quaresma no gol da Ponte Preta. Júlio. Muito bem, vamos aqui também ouvir os comentaristas. Primeiro sobre a volta do Ivan Quaresma, né, CH? É importante ouvir o Ivan cada vez mais maduro, né? E parece seguro também dentro de campo, mesmo depois de 8 meses. O Ivan apresentou uma segurança muito grande no jogo contra o Náutico e ainda contribuiu com uma grande defesa no final do jogo, CH. Sim, Júlio, eu estava preocupado, né? Evidentemente, tenho maior confiança no Betão, acho que ele é um grande treinador de goleiros. Tenho confiança no trabalho do Gilson também. Ninguém rasga a nota de 100, ninguém é maluco, mas foram 8 meses sem jogar, né? E o Igor Vinhas, ele não tem o mesmo patamar do Ivan, todo mundo sabe, mas ele não estava comprometendo, estava fazendo um trabalho legal. Então eu entendia, como aconteceu na prática, uma partida pesadíssima diante do Náutico, ele foi lá, deu conta do recado e assunto encerrado. E eu fiquei muito feliz com o retorno dele, ele é craque. E a Ponte, ela tem uma saída só na parte financeira para chegar com saúde até o final do ano, é negociar o Ivan. E a única maneira de negociar o Ivan é colocá-lo na vitrine, pôr ele para jogar. E se não colocar, fica mais difícil, porque todo mundo vai questionar. Por que não está jogando? Teve uma operação na mão. Mas como é que está? Em uma partida a gente já verificou que não tem problema nenhum. Como se ele nem tivesse passado por cirurgia. Então é uma coisa que no futebol a gente tem que compreender. Mas na parte prática, na parte técnica, ele fez uma ótima partida, fez defesas muito importantes, como sempre faz, e sem sombra de dúvida, ele ali, o atacante pensa 2 vezes para chutar no gol. É diferente, com todo respeito ao Ivan, né, ao Igor Vinhas. Tem o Ivan lá, o cara, eu vou precisar caprichar o dobro para tentar levar perigo. E é assim que funciona. Ele impõe respeito pela história, pela condição técnica, de liderança, capitão do time. O time fica diferente com ele, sem sombra de dúvidas, viu, Júlio Nascimento? E você, Batistão?
acabou essa discussão? O Ivan vai voltar? Será que vai ser titular? É o homem da meta e não se fala mais nisso, Batistão? Sim, ele é o titular absoluto. Agiu com correção o Gilson Kleina, porque o grande problema de um atleta que passa por uma contusão, clinicamente ele está curado, está tudo certo, mas existe a questão psicológica. O jogador tem, como um ser humano normal, né? É uma atividade humana e evidente que uma pessoa que passa por um trauma muito forte, no primeiro momento ela tem uma certa dificuldade. O cérebro age assim, ele não tem a mesma confiança. À medida que o tempo vai passando, vai se acomodando, a parte emocional, psicológico, psíquico, vai adquirindo aquela confiança natural para voltar ao estágio anterior. Na entrevista coletiva, disse aí, né, o Ivan Quaresma, a minha preocupação é que eu tivesse condições de voltar àquilo que eu era antes de ter acontecido a cirurgia. Então, veja, ele revela uma preocupação que é absolutamente normal. A parte clínica está resolvida, mas tem essa parte psíquica que tem que ser resolvida. Então, colocou ele no banco na partida anterior. Aí ele fez um jogo treino contra a equipe do Sub-20 para testar reflexo e tudo mais. E só é possível testar com bola rolando em tempo real, porque o treino é uma coisa e o jogo valendo, né, a bola rolando, é uma outra completamente diferente. E aí sim, ele foi para o jogo, muito em função também desta questão aí da contusão do Igor Vinhas. Talvez se o Igor Vinhas não estivesse contundido, o Gilson Kleina não teria promovido a titularidade já nesse jogo contra o Náutico. O Igor Vinhas deveria ter atuado nessa partida e aí nesse jogo agora, na sequência da competição contra o Remo, aí sim o Ivan Quaresma voltaria. Mas a necessidade, já que o Igor Vinhas estava com esta contusão muscular, fez com que o treinador antecipasse o retorno do Ivan Quaresma. E fez muito bem, porque ele entrou, fez boas defesas e fez um milagre. O jogo acabando, né? E ali, sabe como é que é? É um gol e acabou a partida, não tinha mais tempo de recuperar absolutamente nada. E ele foi buscar uma bola difícil, uma bola rasteira. A bola rasteira é sempre muito mais difícil para goleiros grandes. O Ivan é muito grande e ele foi buscar no cantinho baixo esquerdo e conseguiu tirar, metendo a bola para escanteio. Então ele foi muito bem neste reaparecimento com a camisa titular. Então isso me dá confiança de que ele não sofreu esta solução de continuidade. Ele voltou exatamente do jeito que ele estava quando ele parou para fazer a cirurgia. Reflexo apurado, elasticidade, um goleiro grande, tem uma imensa envergadura, ele consegue chegar em bolas que outros goleiros do tamanho dele não conseguem chegar e ele realmente é uma segurança. A Ponte está com 6 jogos de invencibilidade, tá certo que apenas com uma vitória nessas 6 partidas. Isso é muito ruim, porque a vitória trava um pulo mais significativo para fugir da zona da morte. E aí ela fica assim, né? Ela consegue empatar, até sai da zona do lamaçal, mas aí completa a rodada, ela volta. Aí empata, aí sai, fica alegrinha e tal, aí completa a rodada, volta para a zona do lamaçal, aquela zona indesejada, o chamado Z4 negativo do Campeonato Brasileiro. Para evitar esse tipo de situação, tem que ganhar as partidas. Tem que dar saltos significativos, engatar 2 triunfos consecutivos. Pode acontecer agora, na sequência. Pega o Remo, é uma trajetória muito negativa, fazendo aí a lanterna do campeonato, então não pode dar mole. Joga em casa, tem que ganhar o jogo, tem que sair da zona da morte. A Ponte tem futebol para isso. Você pega o time da Ponte, não bate com a tábua de classificação. Times bem piores do que a Ponte estão pontuando bem mais na competição.
Então a Ponte não tem um time péssimo. Não tem um time ótimo, mas também não tem um time péssimo. Tem um time para disputar ali, sabe? Em condição de igualdade, no meio da tabela. E ainda tem algumas individualidades, se bem apuradas, se estiverem com o emocional bastante elevado, tem condição de brigar na ponta de cima. Então o retorno do Ivan Quaresma é muito importante nesse momento. Agora, é evidente, né, que vamos lamentar aqui o Thales. Entrou, ficou 10 minutos em campo, teve que sair, uma contusão. Não sei quanto tempo ele vai ficar parado, mas eu botava muita fé, até porque o Camilo não aguenta 35 anos, 90 minutos para ele é muita coisa. E o Thales, ele vinha entrando bem nas partidas, até fez um gol aí num outro jogo. E ele tem condições técnicas de ajudar o time da Ponte, mas lamentavelmente saiu contundido. Ô Lupe, a gente até falava sobre hoje as ausências prováveis aí do time do Kleina, mas a coletiva do Kleina após-jogo indicou uma certa satisfação com o time titular contra o Náutico, né? E ele tem essa possibilidade de repetir aquela escalação contra o Remo, né? Isso, exatamente. Ele tem essa condição de repetir o mesmo time. Só que na mesma coletiva, Júlio, eu senti que o Gilson, ele estudou muito e conhece bem os jogadores do Náutico, citando inclusive os dois volantes, o Trindade e o Haldney, e por isso ele acabou tirando, né? Na verdade, ele não optou pela presença do centroavante, que o Gilson gosta, porque o Rodrigão tá machucado, e optou por um time um pouquinho mais leve, com o Niltinho jogando ali ao lado do Camilo, chegando também ao ataque com o Moisés e o Richard, que faz uma função de recomposição muito interessante, tanto é que hoje, no nossa área, até trouxe esse dado, o Richard é o terceiro jogador que mais desarma entre os titulares da Ponte Preta, e é um atacante. Só que ele é o quinto que mais finaliza, ou seja, ele trabalha muito mais na defesa do que no ataque. Então, assim, pode até ser que o Gilson repita a mesma escalação, mas eu ainda aguardo, porque a Ponte não divulgou a respeito do boletim médico do Ednei, que foi poupado, segundo a nota que foi publicada um pouquinho antes do jogo contra o Náutico. Ele foi poupado, essa foi a palavra utilizada pela assessoria de imprensa da Ponte, e também sobre o Igor Vinhas, né, que está tratando de uma bursite no joelho e pode ser que retorne mais no banco de reservas. São só esses dois. O Thales, acho muito difícil, até porque a Ponte não divulgou, mas pela forma que saiu, é uma questão que preocupa. O próprio Rodrigão, também não sei se ainda vai ter condições de jogo, porque é uma questão muscular. E o tempo que o Rodrigão estava sem jogar era muito grande antes de chegar na Ponte. Então são algumas dúvidas que tem. Dos 4 que estão no DM, eu tenho dúvida em 2, o Igor Vinhas e o Ednei. Eu não acredito no Rodrigão e nem no Thales. Batistão, e a Ponte agora, de repente, sem querer querendo, né, na ausência do Rodrigão, achou uma formação aí que deixou o time ofensivamente interessante, né? Sem um jogador de referência, que pelo menos vai virar tema de discussão aí entre o Kleina e o Fabiano Chá para os próximos jogos. Eu gostei. Achei que o time da Ponte se comportou muito bem. Eu até já tinha falado aqui em outras oportunidades. Teve uma partida, você vai se lembrar, acho que Vasco da Gama, que o Gilson Kleina usou essa formação com o Camilo um pouco mais adiantado, o chamado falso 9. E aí o time, naquela oportunidade, não ganhou o jogo, mas me agradou taticamente. O Gilson Kleina desistiu dessa ideia, seguiu em frente com outro tipo de pensamento. Até porque, tendo o Rodrigão, é sempre uma esperança de que ele a qualquer momento vai desencantar, vai marcar o gol e aí vai passar a marcar gols em profusão para virar o artilheiro da competição. Eu entendo isso, né? Todo treinador age da mesma forma e do mesmo pensamento. Eu lembro aí o Palmeiras, na época do Borja. O Borja não jogava nada, mas todo jogo ele estava lá e aquela esperança imensa, né? Daqui a pouco ele vai marcar um gol e tal, e aí ele começa a marcar, e desencanta e aí vai marcar um saco de gols. Não aconteceu nada, absolutamente nada, e o Palmeiras teve que desistir do Borja. Então acontece isso. E tem, inclusive, situações em que dá certo. Eu lembro, por exemplo, do São Paulo, Aloísio Chulapa. O técnico era o Muricy Ramalho
E o Aloísio Chulapa ficou 16 jogos sem marcar nenhum gol. E o Muricy escalando o Aloísio Chulapa, escalando, insistindo e tal. E no final das contas acabou dando certo, porque o Aloísio Chulapa marcou um gol e depois começou a marcar vários gols e ajudou demais o time do São Paulo a conquistar o tricampeonato brasileiro no comando técnico do Muricy Ramalho. Então é por isso que o treinador, às vezes, ele fica com esse pensamento, apostando. Agora não tem como apostar, porque com a contusão do Rodrigão, obriga o treinador a buscar opções que possa suprir esta necessidade da ausência do jogador. Porque os dois que estão no banco, o caso do João Veras, não acrescenta. Ele entra, parece que já entra cansado, ele não participa, toda a participação dele é muito ruim, ele puxa o time para baixo. O Josiel entrou bem, até criou oportunidades, mas depois do jogo seguinte caiu de produção também, e também não foi bem nessa última apresentação diante da equipe do Náutico. Então as reservas não estão oferecendo, não estão entregando ao treinador aquilo que o treinador está precisando. Então a opção de jogar sem centroavante me pareceu muito boa. O jogo era um jogo terrivelmente difícil contra o Náutico. A Ponte deu conta do recado, é bem verdade que não ganhou, mas tem que colocar aí o componente arbitragem. Um pênalti para a Ponte que o árbitro não marcou, um pênalti legítimo em cima do Moisés, não marcado pelo árbitro, o pênalti inexistente, marcado pela equipe do Náutico, acabou depois dando certo, porque o Giancarlo chutou para fora, e aí dizem que pênalti mal marcado, a bola não entra. Essa é a nomenclatura aí, né, o chavão do futebol. Pênalti mal marcado, a bola não entra. A bola não entrou, o Giancarlo chutou para fora. E o lance do gol do Náutico, o gol de empate, a bola foi para escanteio, o árbitro não sei o que ele viu, porque todo mundo viu. Steve Wonder, se estivesse apitando o jogo, também teria visto. Kátia, aquela lançada anos 80, anos 90 pelo Roberto Carlos, cantou músicas populares extraordinárias que embalaram gerações de jovens e adolescentes, também marcaria. Assim como o Ray Charles, uma voz inconfundível e única, o único cantor rouco do mundo que fez um enorme sucesso e todo mundo gostava, também marcaria. Então a bola saiu pela linha de fundo, tocada pelo jogador do Náutico, ou seja, tiro de meta. E o árbitro marcou escanteio na cobrança. Aí houve falha, evidentemente, do sistema de marcação e aconteceu o gol do Náutico. Então o componente arbitragem interferiu diretamente no resultado do jogo. Então a Ponte apresentou um futebol, pelo menos a mim, convincente, e que se apresentar a mesma coisa no próximo jogo vai vencer o Remo. E aí, CH, de repente o Rodrigão vai ter que remar mais aí pra voltar pro time, porque o Kleina elogiou muito essa formação sem um jogador de referência na Ponte, né? Ele tem um embasamento muito significativo. Eu não tenho certeza absoluta, não, que a partir de agora o Gilson Kleina achou o jeito correto e ideal do time jogar. Tudo bem que existe uma defesa muito grande em cima daquilo que vimos, e eu gostei, inclusive, né? Diga-se. Não dá para afirmar porque foi um jogo. Teve um pedaço do jogo contra o Vasco e foi um jogo. A tendência é que ele repita o time e a maneira do time jogar. Eu acho que esse é o mais coerente. O Remo é um adversário que a Ponte tem que bater, ela tem que vencer, porque principalmente joga em casa. Então não tem muito que inventar nesse momento. Eu acho que o apresentado diante do Náutico tem coisas positivas, entre elas foi essa colocação de mais centralizado Moisés. Eu acho que o Camilo, enquanto suportou, conseguiu jogar próximo a ele. Os volantes jogaram mais próximo da grande área adversária, inclusive chutaram muitas bolas de fora da área, coisa que não estava acontecendo. Então, a tendência, tudo está apontando, diante das limitações que o elenco tem, é que ele vai continuar jogando desse jeito. E se continuar, eu acho que ele está correto.
ter que insistir um pouco mais para que a gente tenha certeza que a coisa efetivamente está indo para um outro caminho, né? Porque o caminho adotado anteriormente a essa partida não estava convencendo absolutamente ninguém, estava todo mundo muito bravo. E a Ponte, apesar de não ter vencido o Náutico, muito por conta dos equívocos da arbitragem, ela fez um bom jogo, deixou todo mundo, torcida inclusive, apesar do resultado, satisfeito. A Ponte evoluiu de verdade. Agora você não tira uma conclusão em cima de 90 minutos. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, acho que são 6 jogos, entre eles 5 empates e uma vitória significativos. O Gilson Kleina fez uma coisa muito importante, isso a gente tem que falar e reconhecer, ele sacudiu o grupo, ele sacou o Renatinho do time, ele sacou o Niltinho do time, ele mexeu o doce. No último jogo ele sequer colocou em campo Veras, então ele está dando o recado para os caras, e o recado é o seguinte: se não se dedicar, se não for aplicado física e taticamente no treino, no jogo, não vai jogar comigo. Ele colocou inclusive garotos para jogar aí, né? Ele bancou jogadores que poucos fariam isso. Eu estou falando do Richard, estou falando dos outros meninos aí. Bancou, efetivamente colocou um lateral direito improvisado do lado esquerdo, ele mexeu o doce. Se vai dar certo, eu não tenho bola de cristal para saber. Eu espero que sim. Mas ninguém pode acusar o Gilson Kleina de omissão. Ele, diante dos parcos recursos técnicos que o time dele tem à sua disposição, ele está tentando fazer, se equivoca, comete erro, não é o melhor treinador da Série B, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas ele está buscando, com bastante sabedoria, no meu conceito e na minha avaliação, uma saída para esse time voltar a ser competitivo e, pelo menos, encontrar um equilíbrio, né? A Ponte tem que começar a vencer. Eu acho que o jogo contra o Remo é mais do que obrigatório que a Ponte conquiste uma vitória. E se isso acontecer, eu acho que as coisas começam a caminhar para... Eu não acho que esse time tem condição de brigar lá em cima, tá? Estou falando com 11 rodadas, acho muito difícil que brigue lá em cima, mas eu acho que esse time pode mais do que está nesse momento. Eu acho que dá para alcançar o meio de tabela e não correr risco. É essa a expectativa que eu tenho. E para o próximo jogo, a tendência, respondendo objetivamente a sua pergunta, é que ele mantenha a maneira de jogar. E é jogar com o falso 9, e esse falso 9 será, ora, o Camilo, mas principalmente o Moisés. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Ponte, combinado? Combinado, Júlio, mas rapidamente eu tô novamente dando uma passada de olhos no site da CBF. Já tem a escala de arbitragem da próxima rodada, né, da 12ª rodada, e não aparece o nome do árbitro, né, do Jonathan Antero Silva, que apitou 2 jogos seguidos da Série B, Operário e Vila e Náutico e Ponte, onde cometeu erros. Provavelmente, tudo indica que ele deve ser sacado dessa próxima rodada, até pelos erros que cometeu no duelo entre a Macaca e o Timbu, Júlio. Beleza, Lupe. Agora são 6h33. Trânsito. A Anhanguera tem excesso de veículos no sentido interior do 91 ao 98 entre o bairro Cidade Jardim e o Trevo da Bosch. No mesmo sentido, o tráfego é carregado em São Paulo do quilômetro 20 ao 23. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas, carrapatos em um delicioso tablete. Encontre na amazon.com.br. Carlos Batista. E atenção, quero falar da Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, alô Hortolândia, tem aí na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101 km 7, e no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli 146. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br.
Tá construindo, tá reformando. Vai trocar o piso da sua casa ou da sua empresa? Não compre sem antes consultar a Rose Pisos. Um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, hoje tem Palmeiras em campo na Libertadores da América. Abel Ferreira deve escalar o Verdão com Everton no gol. Marcos Rocha, Kusevich, Gustavo Gomes e Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Breno Lopes e Daverson no ataque. O Palmeiras enfrenta a Universidade Católica do técnico Gustavo Poyet, que deve jogar com Sebastián Pérez no gol, Reboledo, Lanaro, Huerta e Parotti, Saavedra, Felipe Gutierrez e Leiva no ataque, Zampedri, Valência e Fuenzalida. Quem apita o jogo é Andrés Matonte, do Uruguai. Partida que terá transmissão de Ulisses Costa, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. A vitória do Guarani por 1-0 ontem à noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa diante do CRB mostrou inequivocamente que o Guarani é, sim, candidato a uma das vagas ao acesso. Tanto é que ele se posiciona a partir desta rodada dentro, pelo menos por enquanto, a rodada não está concluída ainda, do G4, do grupo dos 4 que, se o campeonato terminasse hoje, estariam promovidos à divisão de elite do futebol brasileiro para o ano que vem. E o que é que o jogo mostrou? Um time maduro. Um time que, diante de dificuldades impostas, até pela falta de condicionamento físico de alguns de seus principais jogadores, no segundo tempo, como Regis, como Bruno Sávio, entre outros, que o time tem uma alternativa, que o time consegue se reorganizar dentro de um mesmo jogo para se readaptar a uma situação nova de dificuldade. Então, a partida mostrou que dentro da eficiência atual do Guarani, dentro da sequência de bons resultados e dentro do desempenho da equipe, que o Bugre se posiciona sim, de forma indiscutível, entre os postulantes diretos ao acesso. Então eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar
que se o Guarani não tiver nenhuma baixa de jogador importante, de jogador fundamental dentro do esquema do seu treinador, Daniel Paulista, que ele vai brigar diretamente com grandes chances para subir, mesmo sendo um campeonato diferente, com muitos times importantes, com muitos times com grandes orçamentos, com verdadeiros gigantes do futebol brasileiro, como o Vasco, como o Cruzeiro, como o Botafogo, como o próprio Coritiba, que está também numa situação privilegiada e liderando, ou na vice-liderança da competição até o momento. Então, quando nós vimos o Náutico contra a Ponte na última segunda-feira, qual a conclusão que chegamos? De que se aquele time é o líder e tomou aquele sufoco da Ponte que não vive um bom momento, mas que vem em evolução indiscutível, é lógico que temos que colocar que no momento, apesar da melhor classificação e da liderança do Náutico em primeiro e o Guarani em quarto, que o momento técnico do Guarani, comparando aquilo que rendeu o Náutico contra a Ponte com aquilo que vem rendendo o Guarani nas suas últimas partidas, Londrina, a própria vitória por goleada contra o Brusque e ontem contra o CRB, que o Guarani joga um futebol no mínimo igual ou até superior ao atual líder da competição. Portanto, apesar de grandes camisas, apesar de grandes histórias, apesar de grandes orçamentos, de gigantes do futebol brasileiro, a verdade é que ninguém está despontando de uma maneira absolutamente indiscutível de favoritismo. Não. Há um equilíbrio e as equipes que estão na ponta, que estão dentro do grupo de classificação, se o campeonato terminasse hoje, realmente são aquelas que estão jogando o melhor futebol. E entre elas, a gente coloca o Guarani como o time mais regular, no momento. E isso é muito dinâmico, pode mudar de uma semana para outra. E é o que eu disse aqui, desde que o Guarani não tenha nenhuma baixa importante, por contusão ou eventualmente alguma perda de jogador aí em negociação de janela internacional, essas coisas que são muito comuns de acontecer, o Guarani vai brigar. E tomara que ele consiga manter essa base de elenco e ainda se reforçar um pouco, para realmente chegar forte e dar sequência àquilo que já fez em 25% da competição, até mais do que isso. Já rodou aí a 11ª rodada de 38. Então já temos praticamente 30%, 28% do campeonato já disputado. Então não é apenas um início, não é apenas uma pequena amostragem de 2 ou 3 rodadas. Já são 11 rodadas onde aqueles que realmente vão brigar começam a mostrar exatamente suas intenções e suas potencialidades dentro da competição. O time está encaixado, o time está entrosado, o time tem padrão de jogo e o time tem algumas individualidades desequilibrando. Tem algumas individualidades fazendo a diferença dentro da competição. Portanto, nada de excesso de otimismo, nada de menosprezo para com os adversários, mas sim a manutenção deste momento positivo. E a concentração até a 38ª rodada são fatores que irão levar o Guarani ao seu grande objetivo, a conseguir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro depois de 11 anos. A última vez que o Guarani disputou foi em 2010, quando foi rebaixado num ano de Copa do Mundo, num ano de paralisação do campeonato, no ano onde ele perdeu jogadores, sim, o Roger era o centroavante e acabou na parada da Copa do Mundo sendo negociado com o futebol japonês, era o artilheiro do campeonato, vestindo a camisa do Guarani. E aí as coisas acabaram complicando com o técnico Wagner Mancini e o Guarani foi rebaixado. Dali para frente, nunca mais o Bugre esteve na primeira divisão, na divisão de elite do futebol brasileiro. E agora ainda são muitos degraus. Os percalços ainda são imensos, mas a sinalização passada a todos nós pelo Guarani nas 11 primeiras rodadas nos levam a acreditar, nos levam a abrir uma perspectiva de otimismo com relação a esta possibilidade de acesso. Mas como eu disse,
Ainda tem muita coisa para acontecer, mas está muito bem encaminhado o estilo de jogo e a qualidade desse time do Guarani até agora, dentro da B-Zona de 2021. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic Selite de R$ 199,90 por R$ 169,90. Apenas R$ 169,90. Ofertas válidas até o dia 15 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Você conhecia o Café Pacaembu? Queria comprar em Campinas, mas não estava encontrando? Agora você encontra. Você pediu, o Café Pacaembu chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais valorizam a sustentabilidade, são altamente tecnológicos. Os tecnológicos são altamente tecnológicos e automatizados. E a empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. E é por isso que recebeu este importante selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados que eu falei aqui ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. E em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Eu vou repetir os locais aonde você vai encontrar o Café Pacaembu: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e no supermercado Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. E quem não conhece pode experimentar, viu? Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, vamos aqui para o nosso Fala Galera. Hoje é aniversário de Campinas. Tem algumas mensagens aí que eu pedi, né, para torcedores relembrarem jogos marcantes aí nesse período de arquibancada nos estádios de Campinas. Mas vamos ouvir aqui o que os ouvintes da Bandeirantes querem contar. Primeiro vai pro ar. Boa tarde, Júlio Nascimento, equipe. Perguntar pro Batista. Ô Batista, meu nome é Alain, sou ponte pretano. Deixa eu perguntar pra você, você se referiu agora ao falso 9. Desde quando? Eu tava tentando lembrar aqui, desde quando que apareceu esse personagem no futebol, esse falso 9? Porque isso aí acho que é uma enganação do futebol, viu, rapaz? O 9 tem que ser 9. Eu lembro do Washington, o mais recente, o Luiz Fabiano, 9 é 9. Daí esses treinador
Inventaram esse tal de falso 9 que não faz gol e não faz nada. Desde quando que existe esse personagem no futebol? Abraço a todos, Alain, Jardim Uruguai, Campinas. O Alan, um abraço para você, muito obrigado. É uma nomenclatura, né? Uma terminologia usada no futebol. Não é assim tão recente, né? É um jogador, um meia ou então um ponta centralizado ali no lugar do autêntico 9. É por isso que é falso 9. Ô Batistão. Oi. Eu não sei se você se lembra, assim, da cobertura da Copa de 70, porque eu li o livro Guardiola Confidencial, que é um baita livro, quem gosta de futebol, recomendo muito o livro sobre Pep Guardiola. Porque essa nomenclatura falso 9 surge com o Messi em 2009, aquele jogo que o Guardiola chamou o Messi pro Camp Nou, que é o estádio do Barcelona, de madrugada, falou: Messi, corre pra cá, porque eu tive uma ideia genial. Você vai jogar como camisa 9, mas sem ser o camisa 9. Aí a imprensa da Catalunha, internacional, começou a chamar aquele esquema de 4-3-3 com falso 9. O falso 9 seria o Messi. Mas o Pep Guardiola explica que a inspiração dele foi o Tostão na Copa de 90, que era um camisa 9 sem ser um camisa 9, sem ser um centroavante. Na Copa de 70, você se lembra se chamavam o Tostão de falso 9 ou não tinha essa nomenclatura? Sim, eu até na minha argumentação ia me referir exatamente a isso. Toda essa explicação que você deu, ela tem origem em 1970, o Zagallo. Muita gente fala que o Zagallo, com aquele time lá, qualquer um no banco resolveria a parada. Não é bem assim. O Zagallo, ele conseguiu acomodar num time jogadores que eram meio-campistas dos seus times de origem. Que é o caso do Tostão no Cruzeiro, o caso do Jairzinho Furacão no Botafogo, o caso do Pelé no Santos, Rivelino no Corinthians, Gerson também era meio-campistas. Então veja, se fosse um treinador, muitos dos treinadores que hoje atuam no futebol, eles não fazem esse tipo, se alguns treinadores que atuam hoje, se eles fossem técnico em 70, um seria reserva do outro. E o Zagallo conseguiu colocar no mesmo time todos esses jogadores, um seria reserva do outro, ele conseguiu arrumar esse time. Outra coisa que ele fez também, ele pegou o Piazza e recuou o Piazza, que era volante, para jogar de quarto zagueiro. Ele tinha 2 zagueiros toscos, Brito e Fontana, e tinha um volante técnico. Então, para colocar o Clodoaldo no time para jogar de volante, ele recuou o Piazza para jogar na quarta zaga do time brasileiro. Então, o técnico teve uma importância fundamental na formação, na escolha. É por isso que eu digo que na escolha, o técnico, ele tem condições de interferir na vitória ou na derrota com 80% nas escolhas. Então, evidentemente que o termo, ele vem de lá. O Zagallo é o pai da criança, é o original, foi ele que arrumou um lugar para o Tostão no time, jogando com a camisa 9, o chamado falso 9. Próximo 20, vai pro ar. Boa noite, Júlio Batista. Opa. Quero desejar a Campinas, nesse dia 14 de julho, um feliz aniversário e dizer que Campinas é uma cidade muito próspera e que eu sou nascido em Campinas e moro em Sumaré, mas gosto muito da cidade de Campinas. Meus jogos inesquecíveis foram o 3-1 em cima da Ponte Preta, com gols do Medina, e o 6-0 contra o ABC de Natal. Esses foram inesquecíveis, entre outros. Abraço, Júlio. É o Zé Roberto do Matão. Valeu, Zé Roberto. Abraço pra você também. Que honra, hein? Time Batista no sobrenome aí agora. Por alguns segundos. Desfrutei disso aí, ó. Vai brincando. Próximo ouvinte, vai pro ar. Alô, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço. Sou campineiro da Gema. Você tá pedindo aí uma data marcante? Sim. Sem dúvida alguma, 1978. Eu estava lá atrás do gol do Palmeiras, quando o Careca marcou. Repórter pela Rádio Educadora, juntamente com o Roberto Diogo, narração do Rogério Aquiles e os comentários de Alberto Ferri Júnior. Tá aí um fato marcante.
comemorando os 274 anos de Campinas. Grande abraço a todos, até mais. Grande abraço, boa. Mais um ouvinte participando com a gente. Próximo. Boa noite, Júlio. Wilson de Márcio. O meu jogo inesquecível de derby foi em 1970. Cilinho era o técnico. A Ponte ganhou de 1-0, gol de Nelsinho no Majestoso. Foi um dos maiores derbys que eu assisti. Olha que eu assisti vários, hein? Na minha longa estrada na vida. E outra coisa, pergunta para os seus amigos aí, os comentaristas, o que eles acham de Teres jogar junto com o Camilo, no lugar do Richard, que não faz nada, só cisca. Se é para marcar, põe lateral, não põe atacante para marcar. Um abraço, Wilson de Márcio. Valeu, Wilson. Obrigado pela sua participação. Próximo ouvinte. Isso aí, vai. Vai. Parabéns, Band. Parabéns, Campinas. CH, Batista, Júlio, Tigão, que não tá hoje, Berger. Então, são os dias de Barão Geraldo. Eu só tenho que ficar alegre com a atitude do Guarani, do técnico, dos jogadores. Tá de parabéns, continuar assim. Valeu, gente. Um abraço. Bom programa. Um abraço pra você também. Já já tem Palmeiras, hein? Palmeiras e Universidade Católica. Ulisses Costa vai narrar aqui na Bandeirantes. Próximo ouvinte vai falar. Boa noite, Júlio Nascimento. Aqui é o Sérgio de Aurélia. O jogo inesquecível foi aquele 3-2 para Ponte Preta no Estádio da Ponte. Aquele derby de 1981, inesquecível. Isso não sai da lembrança. Tava eu, meu pai falecido, e meus irmãos, todo mundo junto naquele derby. E foi uma festa depois no Largo do Rosário, ali na cidade da Glicéria, que antigamente a gente fazia as comemorações lá, né? Quer dizer, aquele jogo realmente foi inesquecível. Um abraço a todos aí da Bandeirantes. Parabéns à equipe. Um abraço para você também. Obrigado pela participação. Próximo ouvinte vai falar. Boa noite. Aqui é Donizete da Costa Silva. Eu queria perguntar para o Marquinho se o empresário do Pedro Accorsi, ele tem problema com a diretoria do Guarani. Porque o pessoal nunca dá chance para ele. Deu uma chance para ele uma vez, nunca mais deu chance para ele. Esse rapaz já jogou nos times de base. Ele joga bem de zagueiro, joga no meio. E eles não dão chance para ele. Por que não dá chance para esse menino? Pergunta pro Marquinhos se ele sabe alguma coisa. Maravilha, vou perguntar sim. Marquinhos vai investigar sobre o relacionamento dos empresários do Accorsi. Próximo ouvinte vai falar. Ô Júlio, boa noite. É Cássio Loyola, Sumaré. Fala, Cássio. Jogos inesquecíveis no Brinco de Ouro foram diversos, né? Mas dois em especial. Guarani e São Paulo, decisão, né? E depois foi para os pênaltis, né? E Zico 3, Jorge Mendonça 2, né? Aquele lá é inesquecível, né? Não tem como não lembrar desse jogo, né? Um abraço a todos aí. Tava demorando para aparecer um 82, né? Muitos bugrinos citam esse jogo de 82 contra o Flamengo como um jogo histórico, né? É uma derrota que o bugrino até gera um certo saudosismo no bugrino, principalmente pela quantidade de pessoas presentes no Brinco de Ouro naquela partida, né? Não cabia mais ninguém no Brinco naquele jogo contra o Flamengo do Zico. Próximo ouvinte, vai pro ar. Boa tarde, equipe da Band. Boa tarde a todos. É o Daphnis. Hoje a gente está aqui em Guarulhos. É um jogo que me marcou. Foi Ponte Corinthians. Não lembro, eu acho que foi em 2003. A Ponte tinha feito um pacote, vendeu vários jogadores pro Corinthians. E nesse jogo, era o primeiro jogo que o Piá ia jogar contra a Ponte. E ele acabou sendo expulso. A Ponte ganhou. Mas ele ficou emocionado e saiu chorando. Acho que ele queria ganhar muito da Ponte. E depois que ele foi expulso, ele saiu chorando de campo e estava indo pro vestiário da Ponte. Mas ele jogava pelo Corinthians. Na época, o goleiro que encaminhou ele pro túnel certo. Esse jogo pra mim foi... Esse jogo não, essa situação foi inusitado. Um abraço. Valeu, Daphnis. Abraço pra você também. Obrigado pela participação.
Próximo ouvinte. Ô, Júlio, boa noite. É o Furlano de Vinhedo. Muito emocionante a homenagem que o Carlos Batista fez aí para Campinas. Hoje eu moro em Vinhedo, mas eu sou nascido e fui criado em Campinas aí. Sou ponte pretano. E um jogo que me marcou foi um jogo que assisti. Guarani e Ponte Preta em 77. No campo da Ponte, a Ponte ganhou de 3-1. Aquele jogo eu nunca esqueci. Para mim foi um jogo que marcou minha carreira de torcedor. Um abraço para todos vocês. Pergunta pro Tigrão se ele lembra desse jogo. Eu vou perguntar. Deixa comigo. Antes de perguntar, eu tenho aqui informações do trânsito. Trânsito. Teodoreto de Almeida Camargo tem trânsito intenso no sentido Castelo, na chegada a Professor Zeferino Vaz e no cruzamento com a Cônego Antônio Roncato. No sentido Taquaral, tráfego intenso, mas fluindo. Você apoia a cozinha regional? Então baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira em guiaalimentar.org.br, uma iniciativa IDEC. Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera! Pois é, aqui o espaço do torcedor da Bandeirantes, o Fala, galera. O ouvinte segue mandando a sua mensagem de áudio. A próxima vai pro ar. Boa noite, Júlio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Feliz aniversário, Campinas. Com muito orgulho, sou campineiro. Com muito orgulho, sou ponte pretano. E o jogo inesquecível, 1981. O primeiro foi de Oswaldo, o segundo na falha de Birigui e o terceiro foi aquele que o Dirley fez e acabou com o Guarani. Abraço! Valeu, grande Gramari, sempre participando com a gente aqui. Obrigado, viu, Gramari, por sua participação. Próximo ouvinte, vai pro ar. E aí, pessoal da mesa, tudo bom? Aí? Bom, o que o Júlio propôs aí da enquete, aí, jogos inesquecíveis, como eu tenho 55 anos, eu lembro de 2 jogos inesquecíveis que eu assisti ao vivo. Um foi em 1981, na virada do turno, que era a decisão Ponte Guarani, e a Ponte ganhou de 3-2. O estádio estava lotado. E aí, com esse resultado, a Ponte se tornou finalista e acabou perdendo o campeonato para São Paulo. 1981, 3-2. E do lado do estádio do Guarani, o recorde de público até hoje, eu também presenciei na época na torcida do Flamengo. Flamengo 3, Guarani 2, com 2 gols de Zico. Acho que o recorde do estado do Guarani foi esse, 50 e poucos mil pessoas. Hoje não sonha nem por 1/3 disso lá dentro, né? Mas os 2 jogos que estão bem vivos na minha cabeça. Beleza? Eduardo Recanto, um abraço. Valeu, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Um abraço para você. Próximo ouvinte. Alô, Júlio Batista. Opa, que é o mais Valdir de Balinhos. Campineiro de nascença, mas mora em Valinhos. E o jogo inesquecível que eu estava lá, Guarani 6-0 em cima do ABC, uma virada histórica. Quer dizer, virada não, né? Foi uma virada porque tinha perdido de 4-0. Mas esse é o jogo inesquecível. Um abraço e parabéns pela equipe. Valeu. Foi uma virada, né? O Guarani perdeu o primeiro jogo, no agregado acabou sendo uma virada. Próximo ouvinte vai falar. Boa noite. Vocês da Bandeirante aí, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão crucificando o árbitro de Náutico e Ponte, dizendo que ele roubou a ponte, né? Aí é o seguinte, vocês já prestaram atenção, vocês olharam, volta a fita e dá uma olhada no gol da Ponte. Moisés está impedido. Vocês não comentaram nada, ninguém falou nada. Ele está impedido. E aí vocês estão pondo um cara na geladeira, aí vocês estão querendo acabar com a carreira do juiz. Para com isso. Olha direito aí. Boa noite. Boa noite, Benê, né? O nome do ouvinte. Olha, Benê, primeiro, né, que a gente não quer acabar com a carreira de ninguém, muito pelo contrário. Quem somos nós? Não somos juízes de nada para isso, para dizer quando alguém deve iniciar ou encerrar qualquer carreira. Só que assim, para achar o impedimento no gol da Ponte, você vai ter que tirar, ô Benê, acho que uns 4 jogadores da linha do Náutico, porque o Moisés está
quase fora da área e tem pelo menos 2 zagueiros na frente dele. Não tem a menor chance dele estar impedido no lance, não. Mas respeito aí a sua colocação sobre a arbitragem do jogo da Ponte contra o Náutico. Eu achei uma arbitragem bem complicada. Mas o Moisés não estava impedido, não, cara. Vai por mim. Confia em mim, Benê. Confia em mim, Benê. Próximo ouvinte, vai pro ar. Boa noite, Júlio. Aqui é Guilherme Matos, de Campina Grande, na Paraíba, e eu sou torcedor do Guarani. Eu queria saber se vocês têm alguma informação sobre o Lucão do Break, se realmente ele está fora de forma, porque parece que ele está meio gordo, não está em forma, e realmente quando ele entra, ele nunca entra bem, não está muito bem, porque se realmente ele estivesse bem, eu acho que ele seria titular no lugar do Davó. Ó, já em 7h15 tem Palmeiras em campo, já vamos passar para Ulisses Costa a transmissão da Libertadores. Ô CH, qual a impressão que você teve do condicionamento do Lucão do Break, quando ele esteve em campo? Você achou o Lucão fora de forma, fora de ritmo? O que tá faltando aí pro Lucão emplacar no Guarani? Na minha modesta opinião, ele tem limitações. Não tem que tirar o Davó, mesmo o Davó perdendo os gols que está perdendo, ele tem que ser o titular. Ele é um jogador de um lance só, é dentro da área, pivô. Ele tem muita dificuldade para acompanhar o estilo de jogo do restante, né? Ele não tem mobilidade, ele é muito pesado. Eu não tenho dados para dizer que ele está fora de forma, eu não posso acusar. Mas quando eu vejo ele em campo, além do problema técnico que ele tem, além da dificuldade que ele tem de jogar fora da área, né? Fora da posição de pivôzão entre os zagueiros ou dentro da área, a impressão que eu tenho é que está fora de forma. Então, nesse momento, na minha modesta opinião, ele tem que continuar fora do time. Muito bem, próximo ouvinte vai falar. Boa noite, Julião, pessoal da Band. Boa noite. Para mim, o jogo inesquecível foi Ponte 1, Náutico 1, 1997. Tá. Acesso para a Série A. Abraço a todos aí e vamos, nega véia. Marcelo Pimentel. Valeu, Marcelo. Achei que você ia falar segunda-feira, cara. Eu ia ficar... Mas como assim, né? Mas teve um Ponte Náutico mesmo, 1-1. Foi uma grande coincidência no resultado. Próximo ouvinte, vai falar. Boa noite a todos. Aqui é o Henrique do Jardim Leonor. Vamos secar o Goiás. O jogo mais importante hoje para os bugrinos, secar o Goiás. Vamos secar o Goiás. Nada de Palmeiras. Vamos secar o Goiás. Todos os bugrinos ouvindo o jogo e secando o Goiás. Vamos lá, gente. O jogo inesquecível para mim é lógico, gente. Eu tô com 6-6. É o 78. Eu tava lá em 78. Eu tava lá. Abraços a todos. É só ouvir aí o jogo com o Ulisses Costa, que a nossa equipe vai estar informando os placares da rodada. Então, de repente, dá para assistir o jogo do Goiás, os bugrinos, né, que vão secar o Goiás, ouvindo o Ulisses Costa narrar o jogo do Palmeiras. Tá tudo resolvido. Próximo ouvinte. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite a todos da Band. Aqui é Barbosa Júnior de Campinas, Ponte Pretano. E meu jogo inesquecível, se der tempo de ir pro ar aí, tá? Foi 1978, Ponte Inter de Limeira. A Ponte perdeu de 1-0. A Ponte perdeu de 1-0 para a Inter, mas foi nesse dia que eu comecei a torcer para Ponte Preta. Então esse é o meu jogo. Forte abraço para todos, Deus abençoe. Amém. Obrigado, Barbosa. Abraço para você. Obrigado pelas participações aqui. Rapidinho, algumas mensagens de texto também. Boa noite, Júlio. Parece que o Lucão do Break está empazinado. Quem que é empazinado? Está meio empazinado. Ô, louco, o que é isso aí? Me explica aí, Paulo César. Você come alguma comida e não cai bem, né? E você fica estufado, fica assim, empazinado. Entendi. Cheio, tá com a barriga cheia, então, né? A famosa pós-feijuca, né, Batistão? A pós-feijuca é complicada mesmo. Aí, pra engrenar, é duro. Parabéns, Campinas, 247 anos, salve a ponte, abraço a todos da Bandeirantes, obrigado, aqui é o Nelson, mandando a mensagem. Quando o Leonardo volta, Rayan, o Edinaldo, Giancarlo, cadê, rapaziada? O Carlos Alberto perguntando aqui. Júlio, gostaria de uma resposta. Se fosse o Guarani com 9 pontos dos 33 disputados, vocês estariam falando de rebaixamento. Como é a ponte, vocês ficam calados. Ô, louco. Manda aqui o nosso Raul. Obrigado, Raul, pela mensagem. Júlio, se o Kleina voltar ao esquema anterior, vai pedir para sair.
Ninguém aguenta mais aquele modo de jogar, é o Paulo. Boa tarde, Júlio. Na substituição do Sávio, observei que ele não pareceu ter ficado satisfeito com a saída. Será que a não viagem para Sergipe seria algo relacionado a isso? Abraço, Marcelo de São Paulo. É um desconforto, viu, Marcelo? É que o jogador tem sempre uma reação, né? De querer ficar dentro de campo, atuar. Não gosta de ser substituído, né? Mas não acredito que tem nenhum problema aí com o Bruno Sávio de relacionamento com o Daniel Paulista, não. Júlio, ontem a Ponte saiu com menos 3 zagueiros. Houve mais tiro de meta longo. Será que tem a ver com o Ivan? Abraços, Tonico. Amigos da Band, Nação Bugrina, aqui é Valdemar Bugrino. Sobre o Índio, tenho a dizer o seguinte: não é um grande jogador, mas dá pro gasto. Obrigado aqui pelas inúmeras mensagens pelo nosso WhatsApp. Vamos aos destaques finais aqui no Bandeirantes Esportiva. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. O destaque final do Guarani, repórter Marcos Luiz. Júlio, lembrando que o Guarani só será definido momentos antes da partida e na sexta-feira jogo contra o Confiança em Aracaju. Bruno Sávio não viajou com a delegação. Alan Victor e Pablo são as opções do técnico Daniel Paulista, que não terá Rodrigo Andrade, jogador que está suspenso. Índio poderá ser o titular no meio-campo e na lateral direita, Diogo Matheus volta de suspensão. E agora o destaque final da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Beleza, Júlio. Só um detalhe em relação ao que o ouvinte perguntou sobre Leonaldi e Rayão. Os dois ainda estão em tratamento no departamento médico. O Leonaldi passou por uma artroscopia no joelho e o Rayão ainda se recupera de um problema muscular que ele teve na coxa. E amanhã fica a expectativa para saber se os outros atletas que não ficaram à disposição contra o Náutico, Rodrigão, Ednei, Igor Vinhas e o Thales, se eles terão condições de jogo. O Thales passou por exames, mas dificilmente deve enfrentar o Remo, sábado às 6h30 da noite, no Majestoso. Carlos Henrique, o bate pesado, qual é o seu destaque final? Um abraço para você, CH. Outro, Júlio, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, boa noite e que o Palmeiras faça uma grande partida. Não saia da Band, já tem Ulisses Costa na parada. Boa noite. Valeu, CH. Batistão, o seu destaque final. Aliás, inúmeras mensagens aqui, viu, Batistão? Os ouvintes emocionados com a sua mensagem inicial sobre o aniversário de Campinas. Então, transmito aqui, senão os ouvintes me matam. Os parabéns aqui, as saudações dos nossos companheiros que se emocionaram com a sua mensagem na abertura do programa, Batista. Opa, muito obrigado a todos, que Deus lhes pague. Falei com o coração, né, e realmente tentei transmitir toda a emoção que estava sentindo e estou sentindo no dia de hoje pelo aniversário desta cidade extraordinária que é Campinas. Olha, como destaque final, está tramitando no Congresso a lei de que o time mandante pode ter o direito de negociar com os canais de televisão que tenham interesse de transmitir os jogos. E esta lei, essa PL, está recebendo emendas. A deputada do PT, Gleisi Hoffmann, entrou com uma emenda que trata dessas regras para negociar transmissões. A emenda fala em ratear o valor que hoje é pago aos atletas a título de direito de arena para que as torcidas, como agentes participantes do espetáculo, recebam um percentual. Disse a deputada no seu Twitter, abre aspas, as torcidas organizadas precisam ter direito à participação na divisão da verba dos jogos, fazem a festa nas nossas arenas e desenvolvem muitas ações sociais junto aos participantes. Por isso, apresentei emenda à PL 3.336. Está errada essa PL aqui, ela errou o número da PL, que trata das regras para negociar transmissões. Ou seja, a deputada quer o dinheiro da televisão que seja encaminhado uma parte para as torcidas organizadas. Só faltava isso. Um abraço, hein, Júlio? Valeu, Batistão. Um abraço pra você também na sequência. Ulisses Costa, Palmeiras e Universidade Católica aqui na Bandeirantes. Agradecendo os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Jorge Cardoso. Volta amanhã, 11h30, com nossa área, às 5 horas novamente, com Bandeirantes Esportiva. Grande abraço, boa noite. Boa sorte ao Palmeiras. Bandeirantes.